Mais uma vez, bom dia, comunidade. Que coisa boa, nós estamos começando uma nova série hoje. Eu confesso que é uma série bem desafiadora, porque nós vamos falar algumas coisas bem, às vezes difíceis, né, de serem tratadas. Nós vamos falar sobre a nossa prática, nossa fé, a nossa vida real, o nosso dia a dia. Mas eu estou muito empolgado, apesar de me sentir desafiado, apesar de todas as vezes que eu começo uma nova série, eu apanho para chuchu ao longo da semana, apanho dos dois lados. Apanho do lado do próprio Senhor que está ali falando comigo, me dando umas cacetadas e ajustando as pocas, né, ajustando a minha vida, dizendo para mim o que eu preciso fazer e como eu devo corresponder ao que Ele tem falado comigo. Mas também enfrenta as lutas que, às vezes, as coisas se levantam. O Kleber falou aqui outro dia, mas é verdade. Às vezes, quando a gente está envolvido numa série que vai mexer com coisas que é do interesse do reino, parece que as coisas, sabe, começam coisinhas pequenas, mas para te tirar o foco. Às vezes está tudo arrumado, a casa está toda certinha, e de repente tudo fica bagunçado. Você fala, mas gente, mas estava tudo certo, e agora bagunçou tudo, a gente não sabe mais nada. É assim, sabe? Tira a gente do foco, desconcentra, atrapalha a beça, mas aí a gente tem que ir para os pés do Senhor e dizer assim, Senhor, põe o meu foco no lugar. E eu estou aqui com vocês nesta manhã para a gente dividir um pouquinho dessa conversa, desse papo, que eu acho que a gente vai crescer muito aqui. Eu acho que de antemão eu preciso dizer, talvez dar uma resposta para vocês, né? Alexandre, que história é essa de cristão ateu? Uma coisa parece que não tem a ver com a outra. Como é que pode alguém crer em Deus e ser um ateu? Como é que é essa questão? O que é um cristão ateu, Alexandre? Bom, é alguém que acredita em Deus. O cristão ateu é alguém que acredita em Deus, só que ele não vive, ele vive, aliás, como se Deus não existisse. Exatamente assim. Ele age no seu dia a dia como se Deus não tivesse nem aí para a nossa vida, para as coisas que nós fazemos ou pensamos. Mas, de antemão, eu preciso me dirigir, nesse momento, somente aqueles que, possivelmente, esses não estão aqui, mas talvez estejam nos acompanhando de casa, ou talvez assistam essa mensagem de hoje, essa palestra. E eu quero dizer aos meus amigos ateus, a palestra e essa série não é um tiro contra vocês, de maneira nenhuma. Aliás, isso não tem nada a ver com a comunidade viva. Mas o que essa série, de fato, quer dizer é algo muito mais profundo. Ah, não é um tiro contra os ateus, até porque eu tenho alguns amigos ateus. Gente boa beça. Gente produtiva, gente relevante na sociedade. E alguns desses ateus que a gente conhece, talvez comuns até a nós, talvez eles entenderam alguns aspectos do cristianismo melhor do que os cristãos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem ateus que conhecem e entendem melhor a respeito do que Cristo ensinou do que nós cristãos? Pasmem, a mais pura verdade. Então não é um tiro contra os ateus, mas sim uma espécie de tiro para o alto, ok? Um tiro para o alto, um tiro de alerta, um tiro de misericórdia para aqueles que se dizem cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. Essa série diz respeito a nós que estamos aqui. O Brasil. Eu acho que isso seria uma linha excelente para nós trabalharmos aqui em nossa palestra. Mas eu queria seguir por um outro caminho e vou tentar, ao longo dessas palestras, estar respondendo essa pergunta para vocês, ok? Mas eu queria convidar vocês a irem para um texto bíblico, onde nós vamos também olhar para um contexto onde parecia que esse povo aqui tinha uma fé parecida com a fé dos brasileiros. Tito, ok? Tito, capítulo 1, o verso 16. Tito, capítulo 1, o verso 16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes,
desqualificados para qualquer boa obra. Trava-língua, né? Muito bem. Esse texto que eu acabei de ler, o verso 16, que pode ficar mais um pouquinho aí projetado para aqueles que estão aqui, ele está dentro de um contexto onde Paulo escreve uma carta a Tito, seu companheiro de missão, de expansão do reino. E Tito, ele é enviado por Paulo a uma região, a um povo, o povo cretense, ou seja, a cidade de Creta. E nesse lugar haviam pessoas que alegavam crer em Deus. Mas aí, lá, verso 5, isso aí você pode ficar tranquilo, não precisa mudar o texto, deixa só esse aí que está mesmo. Eles dizem que Tito foi enviado para pôr ordem, porque estava tendo um caos. Ele diz aqui o texto: eu vos enviei, Tito, para que você pusesse ordem, o que ainda faltava para pôr as coisas no lugar, porque as coisas estavam meio que em desordem. O verso 10 vai dizer assim: há muitos insubordinados que não passam de faladores. Tem um meme na internet do Tite, que ele diz assim, em uma dos jogos que eu acho que ele estava jogando, não sei se era contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, eu não sei. Eu só sei que ele vira para o treinador do lado e chateado com o debate ali entre os treinadores, ele diz assim, fala muito, fala muito. Eu não sei quantos já viram esse meme, mas é mais ou menos isso que Tito se depara aqui nesse texto. O povo era muito, falador, era bom de fala, falava demais, mas praticar de fato era outra história. Eles eram faladores, enganadores, especialmente os dos grupos da circuncisão. O que ele quer dizer? Principalmente os judeus, ou seja, aqueles que eram dedicados à palavra. É isso mesmo. Aqueles que conheciam que eram o povo de Deus, os judeus, o povo de Deus, o escolhido de Deus. Eles eram muito, falador e pouco práticos naquilo que de fato Jesus estava ensinando. E então o texto vai discorrendo, depois vocês podem ler, mas a intenção do texto aqui era que Tito pudesse colocar ordem nas coisas, porque estava numa verdadeira desordem. A fé que eles viviam não condizia com a prática de vida deles. As pessoas estavam ali completamente equivocadas. O que nós podemos chamar perfeitamente de cristãos ateus. Creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. E é com base nesse texto que eu queria conversar com você aqui nesta manhã. E quando eu olho para isso, a respeito de conhecimento, não há como eu não me lembrar da minha história com a minha amada esposa. Para quem não sabe, eu já estou casado com Carla há 26 anos. Esse ano nós vamos completar 27 anos de casado, 19 de dezembro. E mais de 30 anos de convivência. E uma coisa que sempre marcou a nossa história foi a nossa amizade. Mas desde assim da idade dos nossos pequeninos, de galerinha pequena, eu e Carla, nós vivíamos no mesmo lugar, sabe? Nós convivíamos no mesmo espaço. Nós não nos conhecíamos, nós não nos víamos de olhar um para o outro, alguma coisa desse sentido, porque éramos crianças, estávamos ali e tal. Inclusive tem algumas fotos antigas bem interessantes, e a gente ali em retiros, e ela de um lado, eu de outro. Eu sequer poderia imaginar que um dia ela seria a minha esposa. Nós crescemos juntos. E na adolescência nós nos vimos, nós nos enxergamos. Eu então passei a cultivar uma amizade com a Carla. E é interessante que na minha adolescência, dos meus 15 anos em diante, foi quando eu a conheci e ela me viu. Ela, na verdade, me viu eu tocando teclado lá na igreja e tal, e ela sentada como vocês aí, olhou e falou assim, nossa, esse é o homem da minha vida. E então, ela não está aqui para se defender, ela está lá atrás com os caras. Mas é verdade, pergunte a ela depois nos corredores, é verdade. E foi ali que a gente começou uma amizade. Na verdade, começou um namorico e depois esse namoro startou em uma amizade. Tanto que o namoro terminava e voltava, porque é coisa de adolescente, né?
Ficávamos namorando um tempo, aí vinham as crises da adolescência, terminava, ficava um tempinho, voltava, depois de novo. Os nossos términos, idas e voltas, aconteceram todos no período que era próprio para isso. Mas uma coisa que não terminava era a nossa relação de amizade, sabe? Tanto que a gente terminava o namoro e dizia para todos os amigos, mas eu levava a Carla todo dia no portão de casa e ficava batendo papo com ela e ela não era minha namorada. E ninguém acreditava. Como que não é? Claro que é, vocês estão namorando. Como que não? Mas nós éramos amigos. Tão amigos que em uma certa ocasião eu cheguei a conhecer uma outra pessoa nesse período de que não estávamos namorando e ela se tornou amiga da minha namorada. Continuando minha amiga. Negócio meio louco, né? Mas a nossa amizade era muito, muito intensa. Era não, é. E então, a gente chegou no momento que decidimos nos casar, porque afinal de contas a história aqui, a nossa palestra não é sobre mim e Carla, mas ao longo de 26 anos, uma coisa eu tenho aprendido. Nós somos amigos, nós temos uma intimidade, e hoje eu posso dizer que eu conheço Carla, mas eu continuo buscando conhecê-la, porque cada dia eu descubro algo novo nela e ela em mim. E isso se dá por conta do nosso relacionamento, por causa da nossa convivência. Nós estamos amadurecendo, crescendo juntos. Aliás, nós saímos da puberdade, da adolescência e viemos para a fase adulta juntos. Nós passamos por tudo juntos, todas as nossas crises, nós vivemos juntos. E como isso é importante para nós, para a nossa construção, para o nosso laço matrimonial, porque nos ajuda a vislumbrarmos, a sonharmos com a longevidade do nosso casamento. Meu sonho de consumo é poder ficar com a minha pelezinha toda engelhadinha, tal, bem velhinho, com a minha costelinha sendo esquentada por ela. Esse é o meu sonho de consumo no que diz respeito à vida matrimonial. Mas este Deus que nós estamos falando, que cremos, a realidade é que Ele é um Deus belo, Criador, sustentador do universo. Ele nos criou e nos criou com a sua própria essência, que é um Deus relacional, cria, faz da sua criatura um ser de plena necessidade de relacionamento. Nós somos criados para nos relacionar primeiramente com Ele, mas nos relacionarmos também uns com os outros. Ele quer que o conheçamos como Ele nos conhece. Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer andar com a gente, Ele quer ver o nosso crescimento, Ele quer viver cada fase da nossa história ao nosso lado. Então hoje eu quero propor para vocês algo que possa demonstrar 3 diferentes níveis dessa crença em Deus, ok? Essas são apenas as minhas formas de olhar, as maneiras de expressar, mas você está sendo convidado por mim nesta manhã a tentar achar aonde você se encontra, qual desses pontos você se encontra nessas formas de crenças, nesses níveis de crença. E não importa onde você esteja, o meu objetivo aqui é que você se sinta encorajado a avançar em direção à terceira categoria que eu vou falar aqui nesta manhã. Quero que você observe e determine aonde você está, aonde você se encontra, e que você possa, diferente das demais categorias, conhecer a Deus como Ele quer que você o conheça. Então, muito bem. Então, nós temos 3 diferentes formas, categorias diferentes de conhecimento de Deus. A primeira categoria é aquela categoria que a gente está acostumado a ver, que são aquelas pessoas que são filhos de, talvez, minha mãe é católica, o meu pai é um batista, a minha avó é da Assembleia de Deus, e nós, assim, costumamos, na época do Natal, na época da Páscoa, quando é possível, a gente vai à igreja, a gente se reúne em família para poder estarmos ali celebrando, entregando algo para o Senhor. Eu conheço esse Deus, eu creio nesse Deus. Na verdade, eu creio nesse Deus, mas assim, eu não o conheço de ter uma vivência com Ele.
Então são pessoas que talvez herdaram, e a gente já falou isso recentemente aqui em uma das nossas séries, herdaram uma fé terceirizada. E eu chamo isso, hoje, eu quero chamar esse tipo de cristão cultural. Esse é o cristão cultural, é aquele cristão que, assim, diferente de algumas regiões, né, que, por exemplo, todo mundo ali todos são muçulmanos. Né? Se não for, talvez tenha dificuldade de conviver em sociedade. A gente sabe de algumas questões assim. No entanto, parece que no Brasil é mais ou menos assim. O que você é? Você crê em quê? Então, assim, bom, eu não sei. O que eu sou? Bom, eu sou cristão. É mais ou menos isso, sabe? É assim, se você não segue nada, então você é cristão. Se você não tem uma fé bem definida, você é um cristão. E as pessoas colocam essa capa. É uma espécie de cristão cultural, onde as pessoas alegam ser sem conhecer. E talvez isso esteja muito implícito no resultado da nossa pesquisa feita pelo Instituto Ipsos. Só que a palavra de Deus, ela fala algumas coisas para nós a esse respeito. Ela nos chama a atenção a respeito disso. Quando a gente se depara com um texto onde Tiago, ele fala lá no capítulo 2, o verso 19, ele diz o seguinte: crês tu que Deus, você crê que existe um só Deus? Que bom, muito bem. Mas até os demônios creem e estremecem. Então a questão não é crer que existe um Deus. Existe um único Deus. E você declarar, não, eu creio em Deus. Ser cristão é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Porque até os demônios creem e estremecem. A diferença é que os demônios não têm o quê? Intimidade com este Deus. Não tem o quê? Relacionamento, convivência com este Deus. E parece que os cristãos culturais, eles estão neste lugar, onde apenas creem e nada mais. Apenas creem e nada mais. Mas quando João, 1 João, capítulo 2, o verso 3, diz assim: sabemos que o conhecemos se o obedecemos ou se obedecemos aos seus mandamentos. O cristão cultural, ele não tem comprometimento. O cristão cultural, ele não tem esse entendimento de que se eu o conheço, então eu vivo debaixo da sua orientação. E isso faz com que o cristão cultural esteja fora daquilo que o cristianismo nos propõe. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o obedecer a Deus, obedecer a Ele, não é que nós vamos, ao obedecer, a cumprir os seus mandamentos, nós vamos favorecer a Deus fazendo o bem. Mas quando o conhecemos, a bondade de Deus, essa bondade, Ele faz com que esteja presente em nós e através de nós. Aí nós nos tornamos braços, mãos e pés deste Deus. Porque nós o conhecemos, sabemos qual a sua vontade, quais são os seus propósitos, então nos posicionamos submissos e somos conduzidos por Ele. Então nos tornamos como comunidade de fé, como povo de Deus. Não um emaranhado de pessoas que creem em um Deus, mas numa unidade, num corpo de pessoas que compreendem qual a sua missão, o seu propósito e se tornam relevantes para o mundo, para a sociedade onde estão inseridas. Se afirmamos conhecer a Deus, mas nossas vidas não representam nada dos ensinamentos de Jesus, somos mentirosos no que dizemos sobre Ele. O verso 4 vai dizer: aquele que diz
1 João, eu conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Gente, por que é difícil entregar uma mensagem como essa? Porque ela é de confronto, ela é dura, ela nos impacta. Ela nos impacta. Mas ela não nos impacta para nos colocar numa posição de réus, de sermos acusados. Mas ela nos impacta para nós despertarmos. Lembra? Não é um tiro contra o cristão, mas é um tiro para cima. Aquele tiro de misericórdia. Aquele tiro de alerta. Opa! Acorda! E é essa a proposta da nossa série. Então, sintam-se confortados em ouvir o confronto que vem do Senhor. O problema todo, gente, é que a tragédia maior, na verdade, é que há tantas pessoas que dizem: eu acredito em Deus e faço coisas boas e sei muito sobre Deus. E há algumas pessoas que realmente sabem muito, sabem demais sobre a Bíblia, mas não sabem absolutamente nada, ou quase nada, sobre as caminhadas com Ele no jardim. E aí está o grande problema. O cristão cultural, ele pode até ser um conhecedor da palavra, mas ele não conhece o Deus da palavra, ele não tem intimidade com esse Deus, ele desconhece. Existe um conhecimento intelectual das coisas de Deus, mas não um relacionamento de coração com Deus da maneira que Ele deseja que o conheçamos. E aí vem um alerta para a gente, que está descrito lá em Mateus 7:21. Vamos ver? O que o Senhor diz para a gente em Mateus 7:21? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se a gente não entrar, não participar do reino dos céus, o que resta para nós? Não é dizer que existe um Senhor, não é declarar que existe um Deus, é conhecê-lo para viver com Ele. E isso não é para a posteridade, para um futuro distante, é para agora, é para hoje, é para ontem, como diz alguns, com um senso de urgência.